Sejam todos bem-vindos a mais um projeto Jesuítas RS. Não esqueça de se inscrever neste canal. E se gostarem do conteúdo, deixe seu like. Vamos ao conteúdo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu achei interessante assim a gente trazer essas dicas dessas pessoas que são mais antigas e que já pesquisam mais ou menos um pouquinho mais de tempo do que eu, né? E já desenterrou muitos tesouros, muitas guaiacas, muitas botijas, baú e outras coisas mais, né, pessoal? Então eu achei interessante, ele tem poucos vídeos, mas ele tem uns vídeos interessantes que ele dá umas dicas interessantes pra gente a respeito de quando a gente está escavando, coisas que eu não sabia, né, pessoal? Ele tem muita dica assim, que eu achei interessante, essa dica dele das pedras, dos marcos. Porque assim, às vezes a gente tá cavando, acha uma pedra dessa aí, a gente nem nota a pedra, simplesmente joga pro lado, a gente não presta atenção nas pistas. Então ele tá ensinando pra gente aqui, ele tá dando umas dicas nesse vídeo que eu achei interessante, que ele dá um monte de dica quando tu encontra uma pedra, uma botija, alguma coisa, e simplesmente o que tu deve fazer depois disso. Porque se eu estiver cavando um buraco, achar uma botija vazia, eu vou jogar ela pro lado ou vou levar embora e vou ir para casa. Não vou continuar cavando, né? Mas ele tem umas dicas interessantes aqui que eu vou passando para vocês daí. Tá, pessoal? Vamos botar o vídeo dele aqui. Conforme ele vai falando, depois eu vou traduzindo e narrando para vocês aqui as dicas, tá? ¿Qué tal, mis amigos detectoristas? Aquí pues un saludo mandándoles muy en especial para toda esa linda gente, para todos. Tá fazendo uma saudação para todos os detectoristas, amigos, né? Gente de Colômbia, companheiros pues, de caçada. Para María Mercedes Pérez Ortega, pues que me ha dicho que le mande unos saludos, pues ahí va, unos saludos muy especiales para... Uma saudação para Pérez Ortega, né? Muy bueno para ustedes, realmente que cuando nosotros ya encontremos el lugar, cuando ya hayamos marcado el lugar que, por ejemplo, hayamos visto quemar o qué sé yo, muchas cosas, o ya hayamos detectado con las varillas. Então ele tá falando que essas dicas servem depois que tu já marcou o local, já passou o aparelho, as varilhas, né? Que as varas de cobre, e que realmente marcou que ali tem algo enterrado nesse local, que tu já te certificou que ali tu tem a certeza que tem alguma coisa enterrada ali. Então as dicas geralmente é para esse tipo de lugar. Señales que vamos a ir viendo, mis amigos, para no perder, ¿sí, mis amigos? Entonces es muy importante. Por ejemplo, vamos a comenzar con la olla. Então ele está falando que os sinais que a gente vai vendo, conforme vai cavando, vai aparecendo sinais. Então ele vai mostrar um pote de barra, ele chama de olha, oia. Então que é um jarrinho pequeno ali, que às vezes tu pode encontrar um desses jarros quando tu estiver cavando, sem nada dentro. Então ele já vai explicar a situação, se tu achar o que tu deve observar no jarro, né? Por ejemplo, mis amigos, esta es una olla. Encontramos a la olla, qué sé yo, a unos 40 o 50 centímetros. Ele está dizendo que eles estavam cavando e acharam um pote de barro desses aí, uma oia, a mais ou menos 40 ou 50 centímetros de profundidade depois que eles começaram a cavar. Normalmente se entierran así con señales. Por ejemplo, si la olla se encuentra así, boca abajo, esta es la boca, ¿no? Una olla boca abajo. Então presta bastante atenção na posição que ele bota a boca da botija, né? Quiere decir, mis amigos, que está más abajo, está para abajo. Que nem essa daí, ele achou com a boca virada para baixo. Então o que isso indica? Não tinha nada dentro da botija, né? Mas isso indica que é para cavar mais fundo, continuar cavando mais fundo do que tu já cavou. Tenemos que seguir para abajo. Esa es una de las. Tenemos que ver cómo se encuentra. Agora ele vai falar mais dicas com a mesma oia, no caso a mesma botija. Por isso que tu tem que sempre observar a posição da boca dela, se ela tá para baixo, se tá para a esquerda, para a direita, ou para trás, ou para frente, de onde tu tá cavando, ou se tá num ângulo de 45, ângulo de 90 graus. Aí ele vai falar sobre isso agora também. Ubicado la olla. Pero la olla de pronto está así. Estamos a 50 centímetros ya acabado. Encontramos la olla así. ¿Qué quiere decir? Que ya no está para abajo. Está hacia, ya está hacia un lado. Ya no. Então, se tu encontrar o jarro vazio com a boca para cima, então o que ele quer dizer? Que
aquilo é a profundidade que tu cavou e que na realidade ele tá para algum dos 4 lados. Então geralmente o que eu observei aqui, pessoal, ela tem um furo de um lado. Então a gente tem que cuidar esse furo, porque esse furo está indicando a direção que tu tem que cavar o buraco agora. Aí tu tem que ir cavando para o lado, até tu encontrar o que o objeto está procurando, né, pessoal? Tenemos que cavar más de donde encontramos la olla, si la olla encontramos así. Pero, si la olla la encontramos así, inclinada, Ó, tenemos que ver, mis amigos, fijarnos, no coger la olla a sacarla, sino simplemente sempre fijar. observar Supuestamente la olla a direção se que ela está encuentra así, apontando, né? quiere decir que está hacia un costado, Ó, está así. se ela Si la tiver olla girado igualmente para o está lado, así, está así. é para cavar naquela Depende, direção, mis né, amigos, pessoal? la posición de la boca de la olla. Si la boca es la señal a donde indica. Ó, Si se en a boca la, tiver, en la olla, tem que este cuidar es para o lado, profesor. que a boca está virada Mucho para o lado, ojo, que tu mis vai cavar amigos. de novo. Né, pessoal? Ahora, Então por essa é da ejemplo, olla. vamos con cachos de la olla. Agora eu vou mostrar Igual. uma Tenemos outra que ver botija. igualmente la señal. Si la, está así, está para abajo. Si la boca Ó, deixa eu voltar aqui. Não sei se vocês entenderam, mas se vocês não entenderam, eu vou traduzir para vocês, pessoal. tenemos Se que ela ver tiver igualmente la señal. virada Si la- para está así, baixo, aqui ela tá para baixo. Vocês podem ver que ela tem um furo. Então o que acontece? Ela tá dizendo, ó, cavar um buraco nessa direção aqui. Direção para baixo, continua para baixo. E vocês estão lembrados que a outra era o contrário, a boca era virada para baixo. Então esse aqui é como se fosse uma ponta de uma flecha. Tá ok? está para abajo. Si la boca está, si esta, la punta está para arriba, quiere decir que está más arriba. ¿Sí, mis amigos? Ó, esse já é diferente o segredo, né, pessoal? Esse aqui, se o outro tá com a boca virada para baixo, é para cavar para baixo. Esse aqui tá virou com a boca para baixo e a ponta da flecha para cima. Então ele já tá dizendo que o tesouro tá mais para cima, tu já passou por ele, entendeu? Só que ele tá para algum lado. Ele não tá no buraco, mas ele tá em alguma parede para cima da onde tu tá cavando. Pelo que ele tá falando, mas é esse tipo de oi aqui, né? Esse tipo de jarro, no Si está caso. inclinado, este es lo que va. Quando ele está Pero inclinado siempre y para os cuando lados, encontremos de lado partes assim, então tu tem que cavar pro lado da flecha, no caso seria pro nosso lado aqui, né, pessoal? Não pro lado do buraco, ele é diferente da piezas, outra, ¿no? que a encontramos indicação. así. Entonces, siempre tenemos que tener muy en cuenta la punta. La Entendeu? punta es É la para prestar flecha. atenção o- sempre na ponta da flecha. En caso, esta es la cerámica, ¿no? É, quase todas as cerâmicas. Ahora, en caso de piedras, Agora ele vai falar sobre a flecha, a pedra no caso, a indicação para onde também tu vai cavar. también nos encontramos, esto obviamente también es así, Essa aí igual, ele encontrou numa escavação. la flecha. Esta es la, Entendeu, esta es pessoal? la punta. A esto tenemos que seguir. Depende como encontremos en lugar. Entendeu? Ele está falando que começa a parte mais como se fosse uma flecha, né? Só que a ponta é essa ali. Como a ponta estava para baixo, tem que cavar mais para baixo também. Ou se tiver virado para algum lado, vai ter que cavar para algum lado. E se ela tiver virado a ponta para cima, a mesma história, que o tesouro está mais para cima e tu já passou por ele. Só que ele está em alguma parede lateral. Ya estamos cavando estos ya encontramos prácticamente, igualmente a unos 50 o 60 centímetros. Igualmente vamos viendo. Encontramos la piedra así, ¿qué quiere decir esto? Que está más abajo. Então, pelo que ele está falando ali, já cavou 50, 60 centímetros e encontrou essa pedra. Então, ela em pé, né? Naquela posição ali. Então, ele está dizendo que tem que continuar cavando mais fundo, que o tesouro está mais para baixo. Sí. Mucho ojo, mucho. Esto es igual. Sí, igual la flecha. Ó, Depende, está así, está así. tá falando Tenemos que que eu falei seguir antes. la punta. Tá virando Ojo. pro lado. Este es un buen, o sea, una buena señal para nosotros cómo ir cavando. Pueden ¿no? ver que Por aquí ejemplo, parece ahora que si parece un encontramos animal, así ¿no, la profesor? piedra, estamos a 60 centímetros ya de la tierra Ó, y encontramos así. ¿Para qué vamos a seguir cavando? ¿Qué quiere decir? Que ya de los 60 tenemos que abrirnos más ya, tenemos que esparcirnos más, que tenemos que cavar más para allá, más para, o sea, ya está arriba. Este es el tope. viu? Então tá dizendo que agora ele tá ao contrário, com a ponta para cima. Ele tá dizendo que tu cavou o buraco, mas muito pequeno. Então já cavou uns 60, 70 centímetros e ele tá, a pé tá virada assim, né, pessoal? Então o que ele tá dizendo? Que tem que aumentar o buraco, que pode ser que ele esteja em roda em alguma das paredes, que nem eu tava falando antes. Ele tá dali para cima, ao derredor. Daí tem que aumentar o buraco para achar para que lado tá. Ou simplesmente, se tiver um detector, tu já vai conseguir localizar, né? Este ya es la siguiente. Pero si la piedra la Ajá. encontramos así, tenemos que ir más abajo.
Se é assim é pra Son baixo. buenas señales. Esto es igual, esta es igual. Agora tem mais Esta uma es ali. igual. Uma outra Estas son pedra igual. também. Son señales Que é um marcador nosotros também. Vocês también podem ver que hemos parece a cabeça do encontrado. animal. Os Son dois olhos. señales. Mire, O este es. bico dele. Ahora si la Y la piedra la cabeza, encontramos así, ¿a dónde estaría? Pra Para cima. arriba el hueco. Ya no nos Mesma vamos para abajo. história. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta, mis amigos. E eu nunca Ahora, prestei atenção hay mucha gente. nessas partes assim. Eu nunca prestei atenção no negócio das pedras. Procurar as pedras e a gente ia achando pedra sempre jogando pra fora. Pra tu ver como as dicas são importantes. Às vezes a gente cavou até a laje e não achou nada. E no caminho a gente achou um monte de pedra. Tu vê, o tesouro tava em roda, da onde a gente tava cavando. Simplesmente o tesouro ficou lá e o buraco também. Então, quando achar um buraco agora, eu já sei que eu vou passar o caça-amigo em roda do buraco na parede para ver se não tem um tesouro deixado lá também. Que eu já deixei alguns desses, se foi desse jeito aí que nem tá falando. Tu vê, por não entender, não saber, não ter esse conhecimento de que realmente a gente tem acesso hoje em dia, né? Que a gente consegue buscar esse conhecimento e passar adiante. Então, para mim, é até um privilégio estar falando isso para vocês. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. E quem não for inscrito, se quiser se inscrever também, é bem-vindo para a nossa turma, né? E se quiser dar um joinha, deixar um comentário se estão gostando do conteúdo. Eu vou trazer alguns desses conteúdos, daqui uns dias eu começo a fazer meus vídeos de novo, que agora já está começando a direitar o tempo de novo, já está dando para ir pro mato. Então, vamos continuar aqui, ver o que mais ele tem para falar. Gente que encuentra espadas. Por ejemplo, como esta. Ele está falando Mis que amigos. se estiver cavando Igualmente. no local ¿Qué e vamos tu a achar ver? uma ¿Qué espada vamos a ver, mis ou amigos? uma faca ou um La punhal punta. A veces está fincado así. para baixo, A por veces lado. está así. A veces está así. A veces está así. O a veces así. Depende de la inclinación. No vayamos a coger y sacarla. Simplemente, no. Então, Tenemos que não é para se apressar quando tu achar a faca, simplesmente pegar, arrancar ela já, mas sim tu prestar atenção em que direção que a ponta está apontando da faca, fijarnos hacia dónde está la punta. entendeu? Esa es la marca donde se encuentra el tesoro. Então, assim, ele seria um punhal, é que nem a espada, que é um Tobias, eles chamam de Tobias, né? Os espanhóis chamavam de Tobias, que é o indicador de direção de tesouro. Então, pelo que ele está falando, assim, a gente não vai achar só gravado na pedra, mas também pode achar enterrado. Eu vejo o Ginho tirando muitas espadas, o Jack Charles também, faca e coisa. Só que eu nunca pensei que, de repente, na direção que está apontando aquela espada para ter um tesouro maior. E nem eles sabem, porque geralmente isso aí está profundo, né, pessoal? Então, para ver como é importante as dicas que esses caçadores de tesouro mais antigos dão pra gente. Mucha atención, mis amigos, eso que tener muy en cuenta para ustedes que les guste andar guaqueando, ¿no? Que les guste buscar tesoros. Entonces, estas son las señales, son las claves. Então, Ahora, ele por fala as ejemplo, chaves dos hay sinais muchas de veces indicação, que né? São os se maiores encuentran segredos. dos Quando fala espadas chave é en segredo, né, X. pessoal? Realmente es un poquito delicado, mis amigos. Es mejor ya no tocar Então eso, ele porque está está falando hecho também ya. assim, se tu achar dois punhal cruzado, então diz que é um tesouro amaldiçoado, então é melhor pegar, abandonar a escavação, tapar e ir embora, né, pessoal? Porque diz que é muito perigoso quando tu acha dois punhal cruzado. Amarres, cosas, o sea, delicadas, son muy delicadas, realmente cuando está en X, o sea, a veces Em X se ele encuentran fala, dos quer espadas, dizer no, X, no, né? no tengo otra espada, Cruzado. pero no sé, Que a lo mejor na me realidade é explico. um símbolo de morte, Se né? encuentra así, Quando tá cruzado assim, Duas duas espadas, espadas cruzadas, é um símbolo de Já morte, um local de ya no seguir con el amaldiçoado, né? parar ahí, simplemente. Então que é melhor tu terminar com a escavação, não seguir adiante e abandonar o lugar ali e não voltar mais. Porque se tu continuar, tu vai acabar morrendo, né, pessoal? Porque é um tesouro de morte, né? E para tirar esse tesouro ali só em troca de vida. Então, quem estiver tirando provavelmente vai morrer ou morrer todo mundo, né? Dali uns dias morre os outros também. Coger las espadas y bueno, hacer una oración, pero son cosas ya, son amarres que Entendeu? Então, para pegar, tapar, fazer uma oração, amarrar o mal que tá ali para não te perseguir depois, porque é uma coisa ruim. E então é melhor evitar esse tipo de tesouro com duas dagas cruzadas, né, pessoal? antiguamente pues hacían cosas para que no sacar, entonces no. Diz que antigamente usava fazer isso aí muito para as pessoas não poder tirar, entendeu? Sem dar uma vida em troca. Daí se torna um tesouro amaldiçoado, né? Tesouro de sangue que se chama. Ya, ahí ya no, hasta ahí iría la excavación, ya no ir para adentro, porque es peligroso para ustedes, inclusive para nosotros. Então eu vou adiantar Ya no, aqui. no coger
que se encuentran, ustedes también vayan a aprender. Entonces, luego, para que todo esto no es hacer, y si les he dicho, pues, el amarre, tienen que ya estar todo listo. Entonces, en el momento, después de unos años que se vio una necesidad sacar, entonces dejaban señales arriba, ¿no? Arriba dejavam señales. Então, pessoal, então seria mais isso sobre os sinais. Sim, meus amigos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um likezinho, se inscrever aqui não é inscrito. E vamos pro próximo vídeo, né, pessoal?